Olá, sejam todos muito bem-vindos ao 33º programa O Espiritismo Esclarece e 13º do projeto Parábolas de Jesus. E no programa de hoje contaremos com a participação de apenas uma convidada, Marlene Machado. Nossa outra convidada, que comporia a dupla com Marlene, continua licenciada sob recomendações médicas, mas passa muito bem, graças a Deus. Nosso tema: vamos conversar sobre a parábola dos lavradores maus ou dos rendeiros infiéis. Esperamos que todos apreciem. Então fique conosco, pois voltamos em seguida. Então, estamos de volta e já com nossa convidada do programa de hoje, a quem dou as boas-vindas em nome do programa e de todos os nossos internautas. Portanto, seja muito bem-vinda, querida amiga Marlene, e que bom ter podido estar conosco para conversarmos sobre esta parábola tão interessante. E antes de passar a palavra a você, para cumprimentar nossos internautas e tecer os seus primeiros comentários, dando início à nossa conversa de hoje, quero convidar a todos a compartilharmos de uma prece aos benfeitores amigos. Assim, elevemos nosso pensamento a Deus, a Jesus e aos nossos benfeitores da espiritualidade, incansáveis trabalhadores do Cristo, bem como o benfeitor espiritual deste programa, para que nos orientem e nos intuam, a fim de que possamos ser instrumentos efetivamente úteis na realização dessa proposta a qual nos incumbimos, e que é de discutir as excelsas parábolas de Jesus à luz da doutrina espírita. Portanto, se conosco, amorosos amigos. Apenas informando aos nossos internautas quanto ao nosso tema, a parábola dos lavradores maus ou rendeiros infiéis, também podemos encontrá-la com o título de Parábola dos Vinhateiros Homicidas, como traduziu diretamente do grego o eminente expositor espírita Haroldo Dutra Dias em sua bela tradução de O Novo Testamento, e a qual utilizaremos neste programa de hoje. Como todos sabem, temos utilizado como obra de referência em nossas discussões a cada programa a singela obra de Caibar Schutel, Parábolas e Ensinos de Jesus, mas optamos neste programa por utilizar esta obra como referência e a qual indicamos. Então vamos colocá-la em tela para leitura e em seguida passarmos a nossa convidada. Parábola dos Vinhateiros Homicida. Esta é a narrativa de Mateus. Haroldo apresenta em sua tradução as três narrativas, a de Mateus, a de Marcos e de Lucas, mas a de Mateus é a mais completa e a primeira que aparece em seu livro, na ordem como realmente é no Novo Testamento. E até porque, como sabemos, as narrativas de Marcos e Lucas têm base na narrativa de Mateus. A parábola diz então:
ouvi outra parábola. Havia um homem, senhor de casa, que plantou uma vinha, circundou-a com uma cerca, cavou nela um lagar. Lagar é um pequeno lago. Construiu uma torre e arrendou-a a agricultores e ausentou-se do seu país. Quando se aproximou o tempo dos frutos, enviou seus servos aos agricultores para receber seus frutos. E os agricultores, tomando seus servos, açoitaram um, mataram a outro e apedrejaram o outro. Novamente enviou outros servos em maior número que os primeiros, e fizeram-lhe do mesmo modo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: respeitarão o meu filho. Mas os agricultores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vamos, matemo-lo e apoderemo-nos de sua herança. Tomando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Então, quando vier o senhor da vinha, que fará aqueles agricultores? Eles lhe dizem: fará perecer horrivelmente os malvados, e arrendará a vinha a outros, que lhes entregarão os frutos a seu tempo. Jesus lhes diz: nunca leste nas Escrituras a pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou cabeça de ângulo. Proveio do Senhor, é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que produza seus frutos. Quem cair sobre essa pedra ficará despedaçado. Sobre quem ela cair, o esmagará. E tendo ouvido suas parábolas, os sumos sacerdotes e os fariseus entenderam que falava a respeito deles, e procurando prendê-lo, temiam as turbas que o consideravam profeta. Passo a você, Marlene, então, para cumprimentar nossos internautas e fazer as suas primeiras considerações. Olá, Arivelto, que satisfação estar aqui, sejam todos bem-vindos. Então, e aqui, como o colega me apresentou, Marlene Machado, né, também é meu nome, né? Para quem tinha dúvida se eu troquei de nome, não. Tem os dois sobrenomes, tá? E dessa forma eu posso ser chamada de todas as possibilidades, né? Assim como as parábolas também são traduzidas e colocados nomes diferentes conforme a ideia de cada um que traduz ou faz adaptação, né? O próprio Arivelto trouxe 3 nomes para essa parábola, né? Então, compreendendo um pouco mais o que nós acabamos de ouvir dessa parábola de Jesus, né? Jesus ali estava se referindo ao povo judeu, a Jerusalém, mas ele também estava se referindo aos romanos, aos doutores da lei que ali estavam, né? Estavam a tentá-lo também, né? Então, como ele trazia um pouco da questão da libertação do povo judeu, acho que convém a gente olhar agora que este é um símbolo, tá? que os espíritos desenharam para ser colocado no livro dos espíritos, mas ao mesmo tempo é o símbolo usado pelo povo de Israel, pelos judeus na época, né? Era esse o símbolo que eles tinham na época, que a vinheira era algo muito recorrente para eles, e eles tinham esse símbolo, né? E Deus deu a Abraão, né, e seus descendentes a terra prometida, né, a terra santa. Né?
Eu acho que em relação a essa passagem aqui da Terra Santa, eu acho que até tu tem um pouquinho mais para comentar, não, Ariel? Pois é, Marlene, é interessante mesmo, porque é exatamente aí o significado da parábola, porque o cerne da parábola é justamente porque Jesus está trazendo à baila justamente essa questão do entendimento, e ele mostra isso de uma forma simbólica pelo uso da parábola, para chamar a atenção do povo judeu de que, e aí ele vai fazer essa comparação com uma vinha, e por isso os lavradores maus e o senhor da vinha, dessa forma figurada, ele usa essa figura de linguagem para trazer aquela história toda do povo judeu, que é libertado da servidão dos egípcios. Então, depois de anos de escravidão, décadas de escravidão, finalmente o povo é libertado da subjugação do povo egípcio, e aí perambula pelo deserto, aquela coisa toda, em busca da famosa terra prometida, terra de Canaã, né, que corria leite e mel. E ali Jesus então aí está comparando uma vinha. Imagina, o Senhor da vinha, Deus, pega e dá ao povo judeu, que antes era cativo, dá a eles a chance de ter a sua própria terra, de usar de uma terra onde correria leite e mel, onde tudo prosperaria. Portanto, fazendo essa correlação, né, um senhor da vinha que concede a lavradores o uso de sua terra. E eles vão, então, em busca desta terra. Porém, assim como os lavradores não se comportam muito bem. E aí por isso que Jesus coloca na parábola essa questão de que por que são lavradores maus? Porque eles não demonstram aquele comportamento à altura do que era esperado diante de tamanho presente de Deus, que é justamente a liberdade e a possibilidade de que tudo que eles passassem então a produzir é seu. E aí vem aquela questão, porque a gente vê ali nesse acerto que foi feito entre o senhor da vinha e os lavradores, foi de que os lavradores poderiam utilizar da terra, daquela vinha que foi adredemente preparada pelo Senhor, né? Ou seja, como tu comentaste, né? Construiu ali um cercado, um lago, deu a eles então toda a possibilidade de produzir e bem produzir. Só que, em vez de eles fazerem isso, eles simplesmente acabam se guerreando entre si. Então Jesus traz essa figura de linguagem que, chegando a época da colheita, o senhor da vinha manda os seus mensageiros para buscarem aquela parte que lhe cabia, afinal é um acerto. Poxa, se eu sou dona de uma terra, você está desempregada. E aí eu chego assim para ti, Marlene. Marlene, eu tenho uma terra, que é uma terra fértil, mas eu tenho outros negócios que eu tenho que cuidar. Tu não gostaria de trabalhar nesta terra? Tu pode fazer o que quiser lá nesta terra, mas é assim, tu planta e eu quero só uma parte daquele que tu colher. Aí tu vai dizer, puxa vida, eu estou desempregado, então aqui estou trabalhando a um salário paupérrimo, por que eu não vou aceitar? E aí você aceita, claro. Chega na época de receber a parte que eu combinei com você, e aí eu mando um cobrador, um amigo, alguém que eu confio, para ir lá receber. E você distrata essa pessoa, que é o que acontece ali com os mensageiros. Então... Sim, até porque, Ariel, aqueles mensageiros, né, eram os profetas, né, e que vieram, não foram compreendidos, né, foram mortos, e também, como eles representavam uma ameaça para as autoridades da época, eles eram mortos, né? Mas o que Deus esperava, o dono da terra esperava em termos de colheita, né? Sempre as parábolas estão também relacionadas a um lado espiritual, né? Então, esperava de colheita que o seu evangelho frutificasse, né? E ali o que Jesus mostra? Que todos aqueles que vieram trazer a mensagem de Deus,
foram mortos. E ele profetiza dizendo, quando o filho do dono da vinha vem, tá? Vão respeitar, ele está profetizando a própria morte. Ele sabe que ele foi o último que estava vindo ali e que também tinha uma morte garantida em função dos maus lavradores, né? E aí, quando pensa assim, ó, o que Deus vai fazer depois com isso, né? Ele vai pegar essa terra e dar para outros lavradores mais interessados, mais aplicados. E essa parte da profecia também ocorreu, né? Também se deu quando os poderosos de Jerusalém matam Jesus, né? Tanto judeus quanto romanos estavam interessados na morte de Jesus, né? Então os judeus entregam aos romanos, e Pôncio Pilatos, que era a autoridade, que era quem podia ordenar a morte, né? Mas todos eles foram lavradores maus, né? Todos eles não entenderam, né, a palavra de Jesus, né? E a mensagem que Deus mandou agora pelo seu filho, né? Bom, mas aí ele diz que vai passar essa vinha para outros lavradores. Sim, essa parte da profecia também se dá quando Paulo de Tarso, né, que foi um dos grandes perseguidores de Cristo, né, depois ele sai de Jerusalém e sai a pregar. Então, assim, ó, o cristianismo, que era uma seita dentro do judaísmo, né, que tinham várias seitas, ele passa a pregar fora, né? Junto com ele vai Pedro, vai Tiago, e eles começam a espalhar o cristianismo pelo mundo afora, e aí se torna, de seita, a maior religião do mundo, né? O cristianismo, que hoje nós temos diferentes correntes, mas todas são de origem cristã, né? E aí ele deu a outros lavradores. Hoje está na mão de outros lavradores, né, Ariel? Mas tu mencionaste justamente, né, Paulo de Tarso, Tiago, quando sai justamente para fundar a sua primeira igreja e as suas primeiras igrejas, e aí você vai ver justamente quase que uma repetição no sentido do acolhimento aos mensageiros, aqueles cobradores, entre aspas, assim, né, que vêm em nome de Deus justamente buscar um quinhão ali, porque dessa vez a vinha, que antes retratada de uma parábola, agora é o mundo. Saem os emissários para o mundo justamente para... Até porque a palavra de Jesus já tinha sido espalhada num primeiro instante, embora em regiões pequenas, mas muitos já tinham ouvido falar, pelo menos já tinham ouvido histórias distantes sobre o que acontecia, mas muitos não entendiam, outros nem acreditavam, porque falava-se em milagres e tudo, mas existe aquela situação, né, de que aquele que não viu e acreditou, esse realmente é muito mais digno. Então, quer dizer, houve pessoas em terras distantes que ouviram falar de Jesus e mesmo sem ter visto, acreditavam. Por isso recepcionaram bem aqueles emissários, no caso Pedro, Paulo, Tiago, todos os evangelistas que saíram nessa tarefa de evangelização, de levar o evangelho. Outros não. Em algumas cidadezinhas eles foram corridos, foram maltratados, foram apedrejados, tal qual acontecera no exemplo da parábola contada pelo próprio Jesus. Então é interessante como aquela figura que aconteceu, que foi bem temporal ali, ela se refere, no caso, quando Jesus conta, ele está se referindo à libertação do povo judeu. Então, justamente porque, só para os nossos internautas entender, o momento que se dá esse contar dessa parábola, o que levou Jesus a contar isso?
é que quando Jesus está costumeiramente nas várias cidades em que ele viajava ali, pregando seu evangelho, haviam aqueles curiosos, outros que ficavam verdadeiramente apaixonados, embasbacados com aquele homem falando, e haviam aqueles que eram chamados de doutores da lei, que tinham verdadeiro conhecimento, e esses entendiam que, poxa, como pode uma pessoa mal arrumada, literalmente, quase como um mendigo, andando entre mendigos, falar com tanta propriedade? Então, é uma certa afronta, porque eles, doutores, muito bem estudados, e aí lhe questionam, né, justamente, que propriedade ele tinha para falar daquela forma, com aquela autoridade. E aí vai quando Jesus conta esta parábola. Então, é uma forma de dizer assim, poxa, Deus concedeu ao povo judeu a libertação da submissão ao povo egípcio, antes eram escravos, depois libertos, em busca de uma terra que lhe foi prometida, onde correria leite e mel, onde eles teriam todos os direitos, poderiam produzir, poderiam cultivar, poderiam crescer as suas famílias, mas ao longo de todos os anos eles se comportaram mal. Então por isso ele faz a alusão justamente a lavradores maus, que não aproveitam aquela oportunidade de crescimento. Então é interessante entender assim, o contexto histórico, o que motiva ele contar isso. Sim, e se a gente pegar o contexto histórico, o povo era politeísta, né? Eles tinham os deuses, só falavam os deuses, né? Então eram muitos deuses, Deus para cada coisa. E aí, como um povo pagão, ou um povo que tinha vários deuses, né, iam acreditar numa realidade assim, que era uma mudança completa de paradigma, né? Até então, os deuses só favoreciam os bem-dotados, aqueles que tinham posses, que tinham títulos, que tinham nobreza. E os deuses não atendiam aos pobres. Então Jesus veio falar de irmandade. Somos todos irmãos, somos filhos do mesmo Pai, um Deus único, a caridade, a humildade, era tudo assim, afronta para a época, né? Porque a concepção deles era muito, mas muito diferente dessa, né? Então, até que eles consigam acreditar, né? Quando Paulo sai de Jerusalém e vai pregar para o povo pagão, né? A princípio, ele está tirando da lavoura daqueles que tiveram e levando para outros, porque a primeira ideia era num povo que já estava preparado, que já tinha condições, né? Mas, assim, até aqueles que conviveram com Jesus, que acreditaram, não estavam preparados para enfrentar tal situação, né? Então, era uma época muito, muito iniciante ainda, muito difícil, né? E que provavelmente nós estávamos lá também e não conseguimos aprender aquilo, né? E hoje a gente vê assim, tá, e para hoje, para agora, como é que nós podemos trazer também para agora essa situação? Pois é, só que justamente isso tem a ver com a parte final da parábola, e até se tu puder reler ali o trechinho que fala sobre cair sobre a pedra ou a pedra cair sobre... Relê esse pedacinho, porque a gente consegue trazer isso para o dia atual. Quem cair sobre esta pedra ficará despedaçado. Sobre quem ela cair, o esmagará. Então veja só, embora aparentemente também enigmática, assim, mas dá para entender, né? Ou seja, o cair sobre aqui podemos entender como tropeçar. Então imagina, naquela época fora dada a oportunidade, não foi aproveitada. E Jesus está profetizando algo para o futuro, dizendo assim, quem cair sobre esta pedra, quem tropeçar nessa oportunidade, certo? Se despedaçará. Mas quem não ver essa oportunidade e a oportunidade passar sobre,
será pior ainda. Então, se tu olhar para os dias de hoje, nós vivemos num mundo repleto de oportunidades e não conseguimos sequer, muitas vezes, perceber a grandeza dessas oportunidades, que é justamente, reflete justamente a justiça e amor divino, né? Então, quando nós falamos assim, Deus é soberanamente justo e bom, e porque a todo momento Ele está nos concedendo terras, nos concedendo vinhas para produzirmos. E a paga que Ele quer em troca é justamente o reconhecimento dessa oportunidade, ou seja, nós não temos que dar, aqui não fazendo crítica à questão de valores monetários específicos, definir um valor mensal assim, mas nós temos que retribuir a Deus no sentido do reconhecimento, a gratidão pela oportunidade. E aí então, quem tropeçar nesta oportunidade e nada fizer, vai sofrer a consequência, porque está diante dos teus olhos. Mas aquele que, oferecida a oportunidade, a pessoa reconhece que tem a oportunidade, como se eu dissesse assim naquele exemplo, você está desempregado, estou lhe oferecendo uma oportunidade de trabalho. Obviamente você vai ter que acordar às 6 da manhã, vai ter que trabalhar 8 horas por dia. Aí você diz assim, acordar às 6 da manhã? Não. Vou dormir um pouquinho mais, não quero esse trabalho. Ou seja, a oportunidade caiu sobre você. Sim. E você simplesmente fechou os olhos. E se a gente vê essa oportunidade, como tu fala, aqui no mundo terreno, né? Também essa oportunidade Deus nos dá com a encarnação, né? Então, a gente sabe muito bem que a fila está grande para reencarnar, né? A fila está grande. Sabe que é 4 por 1, 4 pessoas querem, 4 espíritos querem reencarnar, um só reencarna, 3 ficam esperando. Então, assim, se nós não aproveitarmos essa vinha, que nesse momento é essa encarnação, como tu bem disse, Arivelto, né? Se nós não aproveitarmos ela, tá? E o que Deus nos espera? Evolução espiritual. Nós estamos aqui para crescer, para aprender, para evoluir, tá? E auxiliar os nossos irmãos de caminhada a evoluírem também. Se nós não aproveitarmos essa oportunidade, bom, não sei se nós teremos uma próxima, né? Porque aí nós vamos para o final da fila. Tá? Então, é importante que a gente pense o que nós estamos fazendo com a nossa encarnação. O que nós estamos fazendo com as palestras que nós escutamos, com as palestras que nós preparamos e proferimos para os outros, com as orações, com tudo isso. Será que a gente vai lá e toma um passe e vai embora? Né? Escuta uma palestra e diz, que bonito que eles falaram e deu. Ou nós estamos utilizando isso para colocar em prática, para nos modificarmos? Porque a grande colheita que Deus vem buscar de nós, a parte dele, fruto, é a nossa evolução. Então, se nós chegamos aqui com algumas dificuldades e saímos daqui um pouquinho melhor, ó, que ótimo. Mas o quanto mais a gente se esforçar e se empenhar no melhoramento pessoal, e nós só podemos fazer isso quando nós começamos a parar e nos olhar um pouco, né? Então, o que eu aprendi, o que eu escutei? Todas as manhãs eu escuto um momento de sabedoria, eu escuto uma mensagem, uma palestra. O que eu estou pondo em prática disso, né? Aí a gente olha assim, os nossos familiares que não escutaram essa palestra, que não participam, bom, nós temos que dar o testemunho com o nosso comportamento, com a nossa mudança, com a nossa postura. É assim que nós vamos mostrar e pregar o Evangelho. Não vou chegar lá torturar ninguém querendo que acredite no que eu acredito, né? No início a gente até faz isso, mas depois a gente descobre que não é por aí o caminho, né? Então, o que nós vamos fazer? Se nós tivermos a possibilidade de escutar uma palestra, de ler o material, de preparar uma palestra, nós temos que olhar para isso e pensar o que eu posso pôr em prática na minha vida.
O que daqui para frente eu posso ser um pouquinho melhor? E cada dia a gente se comprometer com um pouquinho melhor, porque se nós não aproveitarmos esta encarnação aqui, essa vinha aqui, ó, nós poderemos perder, não é, meu amigo? Não, com certeza. Tu comentaste ali justamente de 4x1, se não me engano, uma das obras da doutrina espírita, Emmanuel faz essa correlação, ele faz um comentário de alguma coisa que somos em torno de 20 milhões de espíritos. Então, tá, mas se a Terra só tem cerca de 8, onde estão os outros? Esperando. Estão na fila. Estão na fila. Estão atrás ali, batendo o pezinho, olhando assim, pô, meu, próximo sou eu, né? Então, eu acho que é importante a gente lembrar desta situação. Eu sempre costumo fazer uma correlação com o vestibular. Poxa, você estudou, se você passou no vestibular, é porque você estudou. Em tese, você estudou, então você mereceu entrar na universidade. Se a universidade está ruim, você está dizendo que está ruim, será que não é você quem está olhando de forma incorreta aquele curso, a perspectiva daquele curso? Será que não é um erro de avaliação sua? Então, uma vez que você corrija isso, meu Deus, você entrou na universidade, aproveita, absorva o máximo possível e não espere que você entrou na universidade e seus professores vão largar a lição pronta no seu colo. Você entrou na universidade, agora você vai ter que fazer outra parte, que é correr atrás dos estudos, melhorar o seu aprendizado. Isso é você, o livre-arbítrio. Você é quem vai tomar essa decisão. É óbvio que aí, olhando pelo lado da doutrina espírita, aqueles ainda que não estão muito familiarizados com alguns termos da doutrina, mas, por exemplo, nós falamos em projeto reencarnatório. Então você, internauta, que não está muito familiarizado com isso, na espiritualidade ainda, antes de adentrarmos a encarnação, nós passamos por um processo que se chama elaboração de um projeto reencarnatório. E não fazemos sozinho, porque nós ainda não temos condições de definir plenamente um projeto. Então nós somos orientados, nos é feitas sugestões de como nós aproveitarmos melhor quando chegarmos aqui. E nós concordamos e muitas vezes até pedimos algumas situações de aprendizados e que muitas vezes são aceitas. Outras até nós pedimos muito difíceis, que nós somos dissuadidos àquele tipo de situação. Olha, você ainda não está exatamente no ponto de ter esse aprendizado, mas dê esse pequeno passo, depois você vai ao outro. E aí nós aceitamos, adentramos a encarnação ou seja, recebemos esta terra, recebemos esta vinha, com um lindo lago, com uma linda cerca, com uma terra fértil, e não bem aproveitamos. Então, veja como a gente pode realmente trazer esta simbologia dos trabalhadores da vinha para cá, lembrando ainda que, buscando assim uma outra correlação de relação com bem e mal, sempre vão haver opositores. Aqueles trabalhadores da vinha, certamente lá, tiveram opositores que queriam invadir suas terras. Isso também vai acontecer conosco. Mas cabe a nós nos portarmos devidamente para continuarmos merecedor da terra, cumprir o nosso propósito, que nós aceitamos na nossa programação espiritual, que foi justamente bem utilizar a nossa encarnação o máximo possível, para conseguirmos justamente nos elevarmos espiritualmente, até para que a gente possa ter uma nova oportunidade num tempo melhor. Porque a questão funciona assim, talvez muitos não consigam entender, né? Então quer dizer que depois que eu sair dessa encarnação, vou ter que esperar mais 3 a encarnar para depois voltar. Não é exatamente assim que funciona. Mas se você não aproveitou, seguramente você vai para o final da fila. Agora, se você aproveitou bem e está fazendo um trabalho no bem que é reconhecido, não há por que você não voltar num tempo menor. Volta e continua o trabalho. Essa analogia que tu faz, Heriberto,
essa analogia da universidade, né, eu fiquei pensando assim, ó, o dono da vinha, Deus, colocou a fonte, que é a água necessária, né, colocou também uma torre significava na época para vigiar o inimigo, a chegada do inimigo. Para nós, essa torre hoje pode ser pensada no orai e vigiai e orai. Né? Então, ele preparou toda a casa para nós, ele deu tudo. Né? E ele cercou a volta, quer dizer, ele nos protegeu, ele nos colocou anjos à nossa volta, nos cercando, mentores. Né? Então, ele nos deu todas as condições para a gente florescer. Para a gente evoluir, para a gente crescer. Agora, cabe a nós, o que nós vamos fazer? Nós podemos pegar aquela torre que está lá para a gente orar e vigiar e dar um chute nela e deixar, não dar importância. Ou usar ela para atacar os outros. Nós podemos pegar aquela fonte e utilizar para nos purificar também, aquela água. Assim como nós podemos também ir lá e poluir aquela água. Exatamente, ainda só para complementar aqui, tu falou na fonte assim, e na torre, me vem justamente essa relação, né? Poxa, nos foi dado o Evangelho, que ao mesmo tempo pode ser um significado de torre também de fonte, certo? Mas veja bem nessa figura de linguagem da torre. Obviamente uma torre ela está numa altura mais elevada, que requer o que para te subir? Para te subir a torre, tu tem que te esforçar, tem que ter um esforço físico para subir até a torre, que não está ali, como eu disse, a 1 metro, 2 metros do chão. Normalmente uma torre daquela época, para te poder enxergar distante, estava ali a 10 metros de altura, 15 metros de altura, para te conseguir ter uma visão longa. Então, da mesma maneira, esta torre é significado representa a tua força de vontade. Você diligentemente, diariamente colocar a tua força de vontade no trabalho do automelhoramento. E aí te valer da fonte, beber na fonte para saciar a tua sede. Onde está a fonte? Está aqui, Novo Testamento, o nosso Evangelho, as várias literaturas da doutrina espírita que justamente nos fazem refletir e renovar os nossos propósitos que nós anelamos lá no nosso projeto reencarnatório, como havíamos dito. Então a gente seguramente consegue transportar essas figuras de linguagem usadas por Jesus àquela época para os tempos passados, para os tempos presentes, né? Então mantendo exatamente a mesma ideia. Por isso que se fala na questão assim que a gente comentou, toda a parábola de Jesus contada por ele, ela tem a questão da temporalidade, ela se refere a um acontecimento histórico ou o que aconteceu na circunvizinhança ali, mesmo já a própria época de Jesus, mas também ela pode ser usada 20 séculos depois, e ela pode ser contada hoje nessa linguagem como temos trabalhando agora, que é pega aqueles objetos que estão lá simbólicos, a torre, o lago, a cerca, a vinha, os mensageiros, como tu bem colocaste ali, são os nossos benfeitores espirituais, que estão aqui diariamente junto a nós, e não apenas eles. Apenas lembrando também, nós temos aqueles bons espíritos encarnados que a divindade coloca em nossas vidas, aquelas pessoas que muitas vezes você está triste, está precisando trocar uma palavra com alguém, e aí de repente eu toco o telefone e você vai ver, poxa, quanto tempo eu não falo com fulano, e você tem aquele papo maravilhoso de meia hora, 1 hora de duração, que você termina aliviado. Então, quer dizer, são aqueles bons espíritos encarnados que Deus coloca ao nosso redor para nos dar o amparo, o apoio, porque nem todo mundo está sensível o suficiente para conseguir entender as sugestões do seu benfeitor espiritual, do nosso anjo da guarda. Então, muitas vezes, a divindade se utiliza dos anjos da guarda encarnados que se propuseram nos auxiliar, né?
Exatamente. Nós recebemos a intuição, né? Nós recebemos os sonhos também, mas nós também recebemos a ajuda de pessoas que foram intuídas a nos dar uma palavra, a nos telefonar, a nos auxiliar, né? Muito bem pensado. Sabe, Elivelto, quanto mais a gente conversa sobre isso, mais ideia vai surgindo, né? Que eu não tinha essas coisas que nós estamos falando agora, coisas assim, ó, que eu não tinha pensado, mas no conversar, tu vai falando uma coisa, me surge uma ideia, eu vou falando, te surge outra. Tá? Então, assim, a importância também das pessoas fazerem estudo em grupo, né? Porque quando a gente lê o Evangelho sozinha, nós temos aquela visão ali quando nós começamos a fazer comentários, trocar ideia das obras ou do Evangelho, até o Evangelho no lar, conseguir fazer junto, né? Tudo isso são ferramentas que nos auxiliam e nos fazem de uma coisa puxar outra e a gente começar a pensar mais, né? E tudo isso tentando colocar em prática, tentando refletir sobre a nossa prática, sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, né? E, consequentemente, sobre as nossas ações. Né? Até hoje eu ouvi assim, ó, numa das palestras que eu escutei, dizendo assim, ó, que o que nos dá energia, tá? Não é o quanto nós dormimos, o quanto nós nos alimentamos, o que nós comemos. O que nos dá energia, na verdade, é esse amor que vem de dentro, é esse desejo que vem de dentro, né? É essa fé que nos dá energia para sair da cama, para levantar, para fazer as coisas. E olha, faz muito sentido. Não desconsiderando que a gente tem que dormir bem, tem que se alimentar bem, mas às vezes a gente acorda e não tem vontade de reagir, sair da cama, ou tá indisposta, né? Bom, buscamos uma palavra, né? Uma palavra pelo Evangelho, uma palestra, uma oração, e isso vai nos energizar, vai nos trazer de volta, porque quanto mais nós estamos conectados com o bem, com o mundo espiritual, com pensamentos harmoniosos, né? Mais felizes nós vamos ficando, mais saúde nós vamos tendo e mais discernimento e, consequentemente, mais evolução. Né? Então, nós temos que pensar por esse lado. Verdade, é um processo de retroalimentação. Tu falando isso, Aribel, tu me desperta mais uma coisa, que é a questão de mudança de hábito. Um hábito, para se instalar, ele precisa de uns 20 a 30 dias para ele se instalar. Então, um hábito de caminhada, um hábito de fazer uma leitura, um hábito de parar de dizer palavrão, um hábito de parar de cuidar da vida dos outros. E aí a gente elege uma dessas coisas e começa a se monitorar, né? Então, para poder parar de cuidar da vida dos outros, ou falar mal da vida dos outros, ou parar de escutar quando alguém fala. Sabe que quando alguém fala da vida dos outros, antes a gente tinha essa coisa, ouvir porque era educado, e agora, assim, ó, a própria forma como a gente reage a isso vai desmobilizando o outro também, né? Então, alguém vem te contar alguma coisa, diz assim, coitado, né? Que situação difícil ele deve estar vivendo, né? Então, assim, desmobiliza o outro, acaba com a fofoca. E essa mudança de hábito nós podemos aproveitar na pandemia, né? Criar um hábito, ao invés de criar um hábito de ficar jogado no sofá olhando televisão ou assistindo bobagem, criar um hábito da leitura edificante, um hábito das palestras, como tu disse, criar um hábito mais saudável em termos de alimentação, porque quando a gente fala na vinha, nesse corpo aqui, nós temos que prestar conta de tudo, do que nós fizemos com esse corpo aqui, né? Que é a terra que Deus nos deu para evoluir, né? Então, bons hábitos, né? Alimentares, não fugir realmente das drogas, das bebidas de álcool, cigarros e coisas, né? Então, assim, ver o que nos faz mal e o que não convém, né?
E aí a gente pode formar novos hábitos. E esse momento de pandemia é ideal para isso, porque enquanto a gente está em casa, a gente consegue fazer muitas coisas, né? Bom, mas eu acho que nós vamos ficar por aqui, senão nós vamos conversar até amanhã, meu amigo. Com certeza, perfeito mesmo. Não, foi ótimo o bate-papo, Marlene. Fizemos um pouco diferente do habitual aqui no programa Espiritismo Esclarece, nesse maravilhoso projeto Parábolas de Jesus, em que infelizmente não podemos contar com a participação da outra participante convidada, mas o tempo não foi perdido, foi muito rico esse bate-papo, um pouco diferente, como dissemos, não ficamos naquela questão dos blocos de 5 minutos, e é bom isso, é bom experimentar o novo, o fazer diferente, e o assunto foi tratado, acho que muito bem tratado, muito positivo. Então eu quero te agradecer, Marlene, quero também te convidar, se tu puderes, fazer a gentileza de encerrar o nosso bate-papo com uma pequena prece de agradecimento por esta oportunidade que tivemos hoje de falar de tema tão precioso, que é a parábola dos vinheiros homicidas, que parece um pouco trágico, mas em verdade, como fizemos ao longo do bate-papo e trouxemos para a atualidade, para o atemporal, vimos o quão positivo e quantos elementos positivos tem nessa parábola, quantas associações, como a gente comentou, torre, lago, cerca, e a questão da bondade divina, né? O quanto é soberanamente bom e justo conosco. E o que ele quer de nós, como paga, é justamente a responsabilidade pelo qual nós mesmos nos comprometemos, que é o nosso projeto. Então eu te pediria, para encerrar com uma precezinha, nosso programa de hoje, e então depois eu me dirijo aos nossos internautas. Então, eu agradeço imensamente a todos que nos assistiram, e todos que ainda vão nos assistir, porque ao longo vai ficar gravado, né? E agradeço a Arivelto, foi muito bom estar aqui. E vamos manter essa elevação de pensamento que nós estamos agora. E vamos pedir a Deus, ao dono dessa vinha, que continue nos iluminando e apostando em nós. A Jesus, nosso mestre e irmão maior, que nos comprometemos em cada vez mais buscarmos o nosso aperfeiçoamento, contando sempre com a ajuda dos benfeitores que nos fortalecem, que nos auxiliam, que nos intuem, que nos mandam anjos para nos ajudar. Então, estamos imensamente grata e pedimos pela saúde das nossas colegas que não estão conseguindo comparecer aos programas, para que possam se restabelecer logo e logo se encontrar conosco nesse espaço de discussão. Tá? Obrigada, meu Deus, obrigada, Jesus, obrigada a cada um dos nossos mentores, e que assim seja. Gratidão, Marlene, mais uma vez muito obrigado por tua paciência, por não ter desistido da tarefa, mesmo estando sem a companheira de hoje. E a você, querido internauta, muito obrigado por ter estado conosco, por nos prestigiar mais uma vez. Lembramos de que ao final agora registrem nos comentários seus apontamentos, seus questionamentos e até mesmo suas críticas, pois são muito importantes para nós. Registrem-se no nosso canal, compartilhem nossos vídeos, você poderá estar respondendo o questionamento de alguém. Para acessar o nosso canal, você pode apontar seu celular, a câmera do seu celular, para esse QR Code que aparece aqui abaixo e rapidamente você estará conosco. Então, mais uma vez, muito obrigado, desejos de um bom descanso e até o próximo sábado com uma nova parábola e, se Deus quiser, uma nova dupla. Muito obrigado.
Numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. A caminho da luz, Emmanuel.